carta de Judas. Sempre que temos aí a oportunidade, estamos dando sequência aos versículos aí na carta de Judas. Hoje estaremos tratando sobre o caminho de Caim. É uma palavra muito importante para nossas vidas. Versículo 11. Carta de Judas. É bom sempre lembrar que não tem nada a ver com Judas Iscariotes. Não escreveu nada esse Judas Iscariotes, mas muitos livros foram escritos acerca dele. Mas o Judas aqui é meio irmão do Senhor, tá? Filho de Maria. Judas, versículo 11, diz assim: Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição ou rebelião de Coré. Amém? Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, esses simples versículos que nós acabamos de ler, Judas vai nos revelar três personagens que apostataram da fé, ou melhor, se desviaram de Jesus, ao darem ouvidos a Satanás. Os personagens aí são Caim, Balaão e Coré. Judas ele gosta muito dessa sequência de três. Ele usa muito essa tríade. E é bem interessante. Por exemplo, no versículo 1, ele chama seus leitores de chamados, amados em Deus Pai e guardados por Cristo Jesus. No versículo 2, ele deseja a seus leitores que a misericórdia, a paz e o amor lhes fossem multiplicados. Nos versículos 5, 6 e 7, ele usa três exemplos, mais uma tríade, que ficaram na história sobre o julgamento de Deus. Ele usa o exemplo dos israelitas incrédulos, os anjos rebeldes e as cidades de Sodoma e Gomorra, cidades pervertidas. Agora, Judas vai revelar também mais uma sequência de três: o caminho de Caim, o engano de Balaão e a revolta de Coré. Hoje eu quero abordar somente o caminho de Caim. Nas próximas duas mensagens estaremos falando sobre o engano de Balaão e a revolta de Coré. É um assunto muito interessante, queridos, muito interessante. Aí no versículo 11, mais uma vez, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Essa palavra inicial, ai deles, é uma exclamação de pesar, é uma exclamação de tristeza, é uma exclamação de preocupação. Judas aqui vai usar esses exemplos não com alegria no rosto, não com júbilo, mas ele está triste, que provavelmente Judas conhecia alguns desses falsos mestres que estão sendo exemplificados aqui, tanto na vida de Caim, como de Balaão, como de Coré. Talvez tenham sido até amigos de infância, é só suposição, né? Talvez alguns deles tinham sido amigos da mesma igreja, por assim dizer. Não sabemos detalhes, mas a verdade é que eles estavam em perigo eminente. Eles estavam a um passo da perdição eterna. Por isso, Judas usa a expressão de pesar. Ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim. Judas, então, cita, queridos, esse primeiro exemplo aqui do Antigo Testamento para ilustrar a enormidade dos pecados desses impostores. Em relação a Caim, sabemos que Caim foi o quê? O primeiro filho de Adão e Eva, não é isso? Ele foi o primeiro a trazer uma oferta a Deus. Ele foi o primeiro a ter a sua oferta rejeitada. Ele foi o primeiro a ficar irado aqui nesse planeta. O primeiro irado. Ele foi também o primeiro assassino do planeta, lá em Gênesis 4:8. Enfim, Judas foi o primeiro em muitas coisas. Agora, qual foi o caminho de Caim, seguido pelos falsos mestres, a qual Judas aqui destaca? Na verdade, não foi somente um caminho, mas vários caminhos. E eu quero destacar alguns deles. Primeiro,
Caim seguiu pelo caminho da desobediência. Ele seguiu pelo caminho da desobediência. Ele tentou agradar a Deus da sua maneira. Caim rebelou-se contra o caminho proposto por Deus para a salvação deles, dele e do irmão e da família. Quando Deus vestiu o primeiro casal com pele de animais para tapar a nudez deles, estava deixando bem claro que a maneira de se chegar a Deus era por meio de sangue, por meio do sangue. Lá em Gênesis 3:21, diz assim, depois da queda do primeiro casal: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ou seja, o animal teve que ser morto para que as peles deles fossem usadas para tapar a nudez do primeiro casal que havia pecado. Porque inicialmente eles usaram o quê? Folhas de figueiras. E Deus mata animais para tapar a nudez do primeiro casal. Isso fala de derramamento de sangue. Com certeza, Adão e Eva ensinaram seus filhos, queridos, esse princípio bíblico. A Bíblia é bem clara quando diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, como está lá em Hebreus 9:22. Em Levíticos 17:11 diz também, porque a vida da carne está o quê? No sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. No entanto, nós sabemos que o sangue de ovelhas e bodes não pode purificar o coração do homem. Não pode, mas o sangue desses animais apontava para um sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. Há uma tipologia permeando toda a Bíblia. D.L. Moody, ele foi um dos grandes pregadores, ganhadores de alma do século XIX. Ele era constantemente acusado por seus críticos de ser muito ortodoxo. Ele era acusado de ser muito antiquado, retrógrado, quadrado. Ele tinha essas acusações. E olha o que ele respondia. Quando as pessoas me acusam de pregar um evangelho antiquado, eu dou graças a Deus por esse elogio que me fazem. Eu prego o antigo evangelho que tem 6.000 anos. O evangelho que prego tem sua origem no Éden, quando Deus cobriu a nudez do primeiro casal. Isso é muito lindo. Romanos 3:24-25 diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos pela paciência de Deus. Então, esse texto está dizendo que o pecador é justificado por Deus por meio da sua graça incomparável, e isso por intermédio do sangue do seu único Filho. Sendo assim, todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para quem? Para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com certeza, Caim aprendeu de seus pais essas verdades. Ele aprendeu como deveria se apresentar perante Deus. Tanto Abel como Caim receberam as mesmas instruções. Eles foram criados, queridos, debaixo dos mesmos ensinamentos e princípios. Eles ouviram as mesmas histórias e aprenderam as mesmas coisas sobre o culto que agrada a Deus. Mas o que aconteceu? Diz a Bíblia, lá em Gênesis 4, 3 e 5. 3 a 5 diz assim, e aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se fortemente Caim, e descaiu-lhe o semblante. Ficou emburrado, ficou irado, ficou transtornado porque a oferta dele não foi aceita. Caim ofertou a Deus o fruto do seu trabalho. Ele apresentou a Deus seu esforço próprio. Ele apresentou a Deus uma oferta chamada de incruenta, uma oferta sem sangue.
Abel ofertou a Deus o melhor do seu rebanho, ou seja, uma oferta de sangue. Ele sacrificou animais. A oferta de Abel foi oferecida pela fé, queridos. Como diz Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A oferta de Abel não foi maior em quantidade, mas na qualidade. A oferta de Abel simboliza a salvação pela fé no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. A oferta de Caim simboliza a tentativa de agradar a Deus sem fé e por meio de obras. Simboliza a justiça própria e a tentativa frustrada do ser humano em querer ser salvo por seus méritos, por seus esforços, sem um Salvador, sem Jesus. Essa é a simbologia na oferta de Caim. Todos, queridos, sem exceção, que creem no juízo final, aqueles que creem que no final haverá uma balança para julgar se você fez muitas coisas boas ou ruins, todos que pensam assim estão usando a temática ou a metodologia de Caim. Porém, se o julgamento final dependesse de uma balança para medir o bem e o mal em nossa vida, todos nós iríamos para o inferno. Essa é a grande verdade, porque a natureza do homem é má desde a meninice. O homem, ele já nasce em pecado, cresce em pecado, e se não se arrepender dos seus pecados, vai morrer no pecado e vai com o seu pecado para o inferno. Então, essa história de uma balança para medir o bem e o mal não tem base bíblica. A Bíblia ensina que a única obra que nos leva para o céu é a obra que Jesus Cristo fez morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar. A Bíblia ensina que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e que isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Como diz Efésios 2:8, só que o caminho de Caim é aquele da religião sem fé e da salvação pelas obras. É o caminho da justiça própria, baseada no caráter e nos feitos humanos. Querido, você sabia que no inferno existe muita gente boa, muita gente honesta, muita gente que talvez não tenha cometido pecados gravíssimos? Sabia? Muitos que nunca adulteraram, nunca fizeram um gato na rede elétrica, nunca sonegaram impostos, nunca beberam, nunca fumaram, nunca se deitaram com a prostituta. Pessoas boas. Só que a grande realidade é que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O homem pode até não beber nem fumar, mas existem outros pecados pelas quais ele deve se arrepender, porque senão ele irá se perder. Ele pode ser honesto em seus negócios, ele pode pagar suas contas em dia, mas no interior de cada ser humano existe uma mancha negra chamada pecado, que somente o sangue de Jesus pode purificar, pode apagar. 1 João 1, versículo 5 a 10, olha que texto. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e que nele, em Deus, não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, ou andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o caminho de Caim é o caminho do orgulho, é o caminho do homem decretando a própria justiça
e rejeitando a justiça de Deus oferecida por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Os falsos mestres sempre negam a salvação pela graça mediante a fé ou por intermédio do sangue do Cordeiro. Voltando a D.L. Moody, ele escreveu o seguinte no seu livro O Sangue, bem interessante. Hoje em dia existem muitos caimitas na igreja, seguidores de Caim. Estão tentando entrar no céu por seu caminho. Levam para Deus as suas obras. Preferem o que é agradável à vista, como Caim com seu trigo e seu fruto. Mas não lhes agrada a doutrina do sangue expiatório. Desde o momento que Adão deixou o Éden, tem existido abelistas e caimistas, ou os seguidores de Abel e os de Caim. Os abelistas passaram pelo caminho do sangue, os caimistas pelo caminho das obras. Eles querem livrar-se da doutrina do sangue, porém podem estar bem certos de que toda religião que menospreza o sangue é do diabo. Não importa que o pregador seja eloquente, se ele fala contra o sangue, está fazendo a obra do diabo. Não lhe escute. Se um anjo do céu pregasse outro evangelho, eu não creria. A Bíblia diz que Cristo morreu por nossos pecados. Esse é o evangelho que Paulo pregava, que Pedro pregava. E esse é o evangelho que Deus sempre honrou para a salvação das almas dos homens. E esse é o evangelho que eu estou pregando aqui nessa noite. O evangelho do sangue. Jesus derramou seu sangue. Ele derramou sua vida para nos resgatar de uma vida totalmente irreal, pecaminosa. No Monte Moriá, Deus amou tanto Abraão, lembra? Que poupou o seu filho Isaque. No Monte Moriá. Porém, queridos, no Monte Calvário, Deus amou tanto o mundo que não poupou o seu próprio filho, mas sim o entregou por cada um de nós. Isso é amor. Um ministro do Evangelho, um ancião, ele estava em seu leito de morte e ele disse para os seus irmãos, tragam para a minha Bíblia, tragam para a minha Bíblia. E ele colocou o seu dedo sobre o versículo que dizia, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então ele disse, eu morro na esperança desse versículo. Eu morro na esperança desse versículo. Irmãos, esse ancião não confiava em seus 50 anos de ministério, 50 anos de pregação, mas sim no sangue de Jesus. Ele não confiava em suas contribuições financeiras, em seus jejuns, em seu conhecimento bíblico. Ele não confiava em suas obras de caridade, nas orações que fazia e nem em seu próprio coração. A única esperança desse ancião era Cristo e esse crucificado. Ele confiava no Cristo ou no sacrifício de Cristo na cruz em seu lugar e nada mais. Ele confiava no sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Que tenhamos também esse mesmo princípio, o princípio desse ancião, que ao chegar a nossa hora de partir desse mundo, que tenhamos nossos olhos em Cristo e nada mais. O dia vai chegar, queridos. Daqui a 50 anos, talvez a maioria aqui já partiu, mas que você tenha em mente isso. Olhe para Cristo, olhe para Cristo. Tenha em mente que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Amém? Então, o primeiro caminho de Caim foi a desobediência em oferecer a Deus uma oferta de sangue. O segundo caminho que Caim seguiu foi o caminho do orgulho. É um caminho tão trágico como o primeiro. A Bíblia diz que Deus não aceitou a Caim e nem a sua oferta, ao passo que aceitou Abel e a oferta de Abel. O homem vem primeiro, depois vem a oferta. E Caim ficou o quê? Extremamente irado. Ele fechou a cara, caiu-lhe o semblante, diz a Bíblia. Lá em Gênesis 4, 6 e 7 diz, e o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Por que você está tão irritado? Se bem fizeres, não é certo que você será aceito? E se não fizeres o bem, o pecado está à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, o pecado está aí, mas você pode dominar o pecado, diz o Senhor para Caim. Então, quando Deus rejeitou sua oferta, ou a oferta de Caim, ele ficou o quê? Literalmente transtornado, irado. E essa palavra hebraica, queridos, deixa explícito ou implícito que ele estava consumindo-se de cólera.
Ele estava fritando por dentro de ódio, de amargura em relação a Abel, mesmo trazendo a oferta errada, com a vida errada e com a motivação errada. Ainda aqui, nessa referência, Caim não havia sido totalmente rejeitado. Ele teve a chance de mudar de vida, mudar de oferta, mudar de atitude. Ele teve chance. Deus deu oportunidade para ele. Mas ele era bastante orgulhoso para admitir que estava errado. Orgulho é isso. É terrível. A exortação de Deus caiu o quê? Em ouvidos surdos. E os falsos mestres, eles são como Caim. São orgulhosos. Eles não gostam de correção, não gostam de repreensão. Um falso mestre não gosta de puxão de orelha. Eles não gostam que alguém confronte e diga que estão errados. Falsos mestres estão no púlpito pregando. Eles não gostam de serem contrariados. Essa é a marca. Tenha isso como alvo. Né? Hoje vocês estão aqui, amanhã podem estar em outro lugar. Mas se encontrar um pastor orgulhoso, que se acha o dono da verdade, que não gosta de ser corrigido, repreendido, né? Não digo publicamente, mas confrontado. Pastor, isso aqui que você falou está errado, pastor. Pelo amor de Deus, isso é uma heresia. E ele bater de frente, saiba que você talvez esteja diante de um falso mestre. Depende da reação dele. Então, esses falsos mestres ficam irados quando alguém usado por Deus diz que eles estão pregando heresias. Um certo pastor, e às vezes é o perigo de você ver alguns filmes pensando que o filme é bíblico, um certo pastor disse ter ouvido a voz de Deus, né? Isso eu vi esse filme com o Manu, Biela também viu, e eu já contei aqui algumas vezes. Ele disse ter ouvido a voz de Deus dizendo para ele explicitamente que todos seriam salvos automaticamente, se convertendo ou não, que no final ia terminar tudo em pizza. Não tem isso aí? No meio político, terminou em pizza. Ou seja, tem CPI, tem tudo, daqui a pouco acaba e não teve nenhuma condenação, nada. E esse pastor diz ter ouvido essa voz. Um amigo o confrontou com a seguinte pergunta: você tem certeza de que realmente você ouviu a voz de Deus? E disse mais: olha, essa não foi a voz de Deus, você ouviu a voz do diabo. Porque a salvação é só em Cristo, para aquele que crê. A salvação não é automática para todos. E aquele pastor, ele não aceitou a repreensão. Ele disse que tinha realmente ouvido a voz de Deus e questionou o amigo, continuou com seus conceitos heréticos. E hoje ele é pastor de uma igreja LGBT, uma igreja inclusiva, onde os membros ali são lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e outros mais. Continua vivo e pastorando uma igreja que não enfatiza a mudança de vida. Venha como estás e fica do jeito que está. Não aceitou repreensão. Essa é uma característica de um falso mestre. Então, todo falso mestre, ele é o quê? Orgulhoso, prepotente. Se acha o dono da verdade e está acima de questionamentos. Se encontrar um sujeito desse, bote uma pulga. Não, nem uma pulga. Eu digo um carrapato atrás da orelha, porque a pulga é muito pequenininha. Jim Jones, não sei se você já ouviu falar desse cidadão. O louco, um pastor louco, bitolado, aloprado. Ele levou 913 pessoas a cometerem suicídio coletivo em 1979. Ele tinha uma cadeira exclusiva só para ele no púlpito. Ninguém podia sentar. Ele era um reizinho em seu principado. Ele controlava todos os detalhes da vida de seus membros. Ele era manipulador. Não aceitava de forma alguma ser questionado. O que ele dizia era lei naquela comunidade que ele pastoreava. E a última lei que ele estabeleceu em sua comunidade foi o suicídio coletivo de todas as suas ovelhas. Ninguém o questionou, pois todos tinham medo dele. E todos morreram. Que Deus nos guarde desse espírito, queridos, que sejamos humildes em reconhecer nossos erros, reconhecer quando erramos, que tenhamos a nobreza de reconhecer tanto os nossos pecados pessoais como os nossos erros doutrinários quando formos confrontados. Porque ninguém é infalível, ninguém é 100%. Temos que procurar a perfeição, sim, mas não existe pessoa 100%. Não existe. Sendo assim, o caminho
que Caim seguiu foi o caminho do orgulho, da vaidade, da prepotência. Terceiro, Caim seguiu pelo caminho do homicídio. Versículo 8 de Gênesis 4 diz assim: e falou Caim a seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Caim foi o primeiro homicida da história. Terrível isso. Ele foi o primeiro fratricida, ou seja, aquele que mata o próprio irmão. Terrível. 1 João 3, 11 e 12, um texto paralelo em relação a Caim. Olha o que o apóstolo João diz: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então, antes de matar seu irmão fisicamente, Caim já tinha matado ele no coração. A luz de Abel cegou Caim. A virtude de Abel revelou o que havia de pior dentro do coração de Caim. A oferta de Abel foi aceita por Deus, pois era uma oferta de sangue. A oferta de Caim foi rejeitada por Deus, porque era o quê? Resultado do seu esforço humano. E por ter sido rejeitado por Deus, a Bíblia diz que Caim matou Abel. Agora, para pensar, qual era a culpa de Abel nessa história? Que culpa tinha ele? Ele não tinha culpa nenhuma. Ele só obedeceu aos princípios de Deus e morreu em consequência disso. Agora, Caim matou Abel porque não podia matar Deus. Que, na verdade, o ódio de Caim era para com Deus. Mas como não podia matar Deus, ele matou Abel para se vingar de Deus. Judas, então, vai dizer que os falsos mestres entraram pelo caminho de Caim, ou seja, pelo caminho da morte, do assassinato, do homicídio. Só um detalhe, queridos. Caim só tocou no corpo de Abel. Abel, ele fechou os olhos nessa terra para abri-los no céu. Caim não tocou na alma de Abel. Não. Só que os falsos mestres, eles tocam na alma humana. Todo falso mestre é um assassino de almas. Eles levam as pessoas para o engano da perdição. Irmãos, atente para isso. A heresia é um veneno que, quando ingerido, dificilmente se sobrevive a ele. Dificilmente. As seitas levam as pessoas para a condenação do inferno. Os falsos mestres são descendentes espirituais de Caim. Só que eles são piores do que Caim, nesse aspecto do assassinato. Então, cuidado com o falso ensino, com a heresia. Coma diariamente da palavra de Deus, para que você não seja a próxima vítima dos assassinos espirituais que estão por toda parte. Estão na internet, estão no YouTube. Eles divulgam. Ontem mesmo, Biana estava vendo um filme. Foi ontem. Ontem. Aí começou a ver um filme gospel. Um título bonito, Como Ser Salvo, alguma coisa assim. Aí Biana começou a ver, eu estou no quarto. Aí eu falei, pela própria linguagem do filme, eu falei, esse filme tem alguma heresia. Ainda falei com o Biana, fica atenta que tem alguma coisa estranha aí. E ela falou, estou notando. Aí desenrolaram o filme na China, na perseguição, eles se dizendo crentes, que o regime chinês perseguindo eles, e não falava de Jesus. Aí chegou um ponto que eu falei, vou antecipar que era 2 horas de filme, não vou ficar 2 horas vendo. Eu vou direto para a internet, vamos ver que seita é essa, a Igreja do Deus Todo-Poderoso, não é isso? Igreja do Deus Todo-Poderoso. Que seita é essa? Aí estava lá. Eles creem na encarnação de Jesus, Jesus veio há 2000 anos atrás, e numa segunda encarnação de Jesus. Jesus veio por intermédio de uma mulher chinesa. Jesus já voltou no corpo de uma mulher. Foi que loucura, gente. Eu pensei que já tinha visto de tudo. Isso foi uma novidade. E muitas e muitas visualizações. E bota lá filme gospel, a pessoa entra naquilo ali. Assassinos de almas. E a pessoa entra por esse engano. Então tome cuidado. Se você mergulhar na palavra de Deus, acompanhar a leitura bíblica,
diária, você não vai ser enganado. Porque eu entendo que é impossível uma pessoa com coração sincero, buscando a verdade, lendo a Bíblia, ser enganada. Não é. Quarto, já estou terminando. Caim seguiu pelo caminho da impenitência. Impenitência. Veja comigo o juízo de Deus sobre Caim, queridos, lá em Gênesis 4, 11 a 14. Olha o que diz. Depois do pecado, depois dele ter matado o próprio irmão. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Você lê o texto aqui, você não encontra uma palavrinha, e nem nas entrelinhas do sentimento, você não encontra arrependimento. Não vemos aqui choro pelo pecado cometido. Irmãos, Caim não se arrependeu dos seus pecados. Um impenitente é aquele que não demonstra arrependimento por suas faltas. Ele é insensível ao seu erro. Ele não sente a dor do outro. Ele peca contra Deus e contra o próximo, e isso sem nenhum tipo de dor, nenhum tipo de choro, nenhum tipo de lamento, nenhum tipo de tristeza. Isso é preocupante demais. Na medicina existe uma doença rara que torna a pessoa insensível à dor física. É interessante isso. Essa doença é chamada de insensibilidade congênita à dor, com anidrose. Uma pessoa, queridos, que tem essa doença, ela não sente frio, ela não sente dor, não sente calor, não transpira, não chora. Isso é uma doença física. Existem apenas 100 casos documentados em todo o mundo. Gabi Gingras nasceu com essa doença, uma menininha. Quando criança, ela precisava ser constantemente vigiada. Aos 4 meses de idade, os pais notaram que ela mordia os dedos até sangrar, sem nenhuma expressão de desconforto, sem nenhuma dor. Ela não sentia dor. Quando tinha 2 anos, ela teve que extrair, os dentistas extraíram todos os seus dentinhos, para que ela não se mordesse a si mesma e causasse ferimentos graves. Todos os dentes foram extraídos. Ela podia pôr a mão num prato quente e se queimar sem sentir dor. Terrível. Imagine uma doença dessa. Gabs precisou usar constantemente óculos de segurança, porque certa vez arranhou a córnea gravemente. Ela, viva ainda, pratica esportes, absolutamente sem medo. Adrenalina pura, porque ela não tem medo de dor. Nunca hesita em bater em nada. Ela diz que às vezes sente vontade de chorar, mas não consegue, pois a doença não permite. A vida dessa garotinha está em perigo constante. O período de vida média para uma pessoa com essa doença são 25 anos. Os pais de filhos com essa doença oram a Deus por uma só coisa apenas: que a criança possa sentir dor. Essa criança leva uma vida sem dor. Caim provavelmente tinha essa doença, não no corpo, mas na alma. Ele levava uma vida sem dor. Ele era insensível, impenitente, sem arrependimento. Ele não sentia nada ou não sentiu nada ao matar seu próprio irmão e muito menos ao ser confrontado com Deus, amados, por Deus. Olha que loucura, que coisa terrível. É típico do Senhor nos dar mais uma oportunidade de lhe obedecer. E é típico de pecadores obstinados recusar sua ajuda graciosa. E Caim recusou essa ajuda graciosa de Deus. Que Deus nos guarde dessa doença. Que Deus nos guarde de ter um coração duro, insensível à dor do pecado. Que Deus nos guarde. Que Deus nos conceda a dor do arrependimento e as lágrimas do arrependimento. Que Deus nos conceda a cada dia um coração como o de Pedro, queridos. Que depois de negar a Cristo, ele não saiu para se matar,
para tirar a própria vida, mas ele saiu o quê? Para chorar de arrependimento. Que Deus nos conceda também um coração igual ao de Davi, que quando foi confrontado por Natã, por causa de seus pecados, ele não estendeu a mão sobre Natã para matar. E ele era rei. Não, mas ele disse, pequei contra o Senhor. Ele reconheceu, ele se voltou para Deus. E o Salmo 51, versículo 1 a 7, revela a profundidade da dor de Davi. Ele não tinha essa doença na alma. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à sua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Concluindo, mesmo Caim tendo feito o que fez com seu irmão, Deus ainda teve misericórdia dele. Colocou nele uma marca para que todos que se deparassem com ele não o matassem. Olha que misericórdia! Deus dando mais uma oportunidade. Agora, por que Deus permitiria que um homicida perverso como Caim ficasse livre? Amados, em sua misericórdia, Deus não nos retribui conforme o que merecemos. E em sua graça, Ele nos dá aquilo que não merecemos. Não merecemos. Essa é a natureza de Deus. O Senhor poupou a vida de Caim, mas a história não termina aí. Cedo ou tarde, Caim acabou morrendo, vindo depois disso o juízo. Depois disso, o juízo. O caminho de Caim não é o estreito que conduz à vida. O caminho de Caim é o caminho largo que conduz à morte. Que Deus nos guarde desse caminho. Amém? Que sigamos o caminho de Abel. O caminho de oferecer o sacrifício certo. Crer na coisa certa para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Guarde essa palavra no teu coração, queridos. Aprenda a não errar com os caminhos que Caim seguiu. Existem outros, poderíamos aplicar outras, fazer outras aplicações, mas basta por hoje. Santo Deus, em nome do teu Filho Jesus, Pai, a mensagem foi mais de correção.